É um prazer participar hoje aqui do Dia da Criatividade, né? Então, é um prazer também estar de novo aqui na cidade, trazendo um pouquinho da experiência de trabalho. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o design que vende, certo? E para isso a gente precisa trazer um pouco dos conceitos do que é design, né? Do que realmente a gente acredita que é um bom trabalho de design. Eu adorei a palestra de vocês, porque realmente é muito o que eu acredito, né? O jeito de pensamento do design. Então, rapidamente, assim, eu sou Cristiano Fernandes, eu sou pelotense, né, e designer aqui da Escola Técnica. Tive uma agência por 16 anos, que nasceu aqui em Pelotas, né, e expandiu para 4 sedes no Brasil, para mais de 200 colaboradores, e foi vendida para o grupo multinacional Publicis em 2016. Tenho mais aí de 20 anos de experiência, né, como designer, como empreendedor, como alguém que está, né, na frente de batalha. Hoje eu sou consultor de design corporativo e sou fundador e CEO da By Design Studio. Quem quiser já saber um pouquinho mais, entra ali no bydesignstudio.cc ou no @cristianofernandes. E hoje eu ajudo empresas a crescer através de um design que vende. E esse aqui, pessoal, eu quis trazer esse pitch mais comercial, que é exatamente para mostrar, no Dia da Criatividade, como é que a gente pode vender um pouco mais um design, né, para empresas de maneira corporativa. Isso aqui é um pouquinho também para esse perfil, né, para servir um pouco de inspiração, num lado mais inspirador, de mostrar o lado do design não técnico, né, mas um lado do design um pouco mais comercial. Então esse aqui vocês vão ver um pouco do vídeo Reel. Um pouco dos trabalhos, né, que eu fiz durante esses 20 anos de carreira, então para grandes marcas, grandes empresas. Então é difícil num minuto, né, de vídeo reel tu apresentar rapidamente, mas dá uma ideia, né, do tipo de trabalho que a gente fez. E o bacana é o seguinte, gente, que esse aqui é o meu maior design. Se a gente vai ver todos aqueles cases, tudo aquilo que aconteceu, aquele monte de marca, né, esse aqui acaba sendo o meu maior design. Então, hoje a questão para mim, né, do tempo com a família, a questão do equilíbrio entre o trabalho e família e tudo mais, é muito importante para mim. Esse acaba sendo o meu maior design e minha família. Bom, pessoal, vamos lá. O que é design, certo? Vamos acelerar um pouquinho aqui. Design, ele vai muito além do estético. O próprio Jefferson aqui, o time, trouxe isso, né? Parabéns pelo trabalho, porque foi excelente. Quando a gente olha para isso, ele vai muito além do estético. Para mim, é a questão de identificar os desafios e entregar soluções. Quando a gente olha, por exemplo, hoje, a By Design ele tem essa frase, né? Vamos dizer assim, o design conecta. Quando a gente fala conecta o quê? Negócios a pessoas. Mas aqui tem um grande erro, certo? A gente nunca vai conectar negócios às pessoas. A gente vai sempre conectar pessoas a negócios. A gente tem que trocar esse mindset. E a partir disso, uma pessoa quer o quê? Resolve minha treta, né? Quando você vai pegar um Uber, você quer que o cara pegue e te leve de um ponto A para um ponto B da maneira mais rápida e mais barata possível, certo? Por isso que, de certa maneira, o Uber competiu e, de certa maneira, quase eliminou, né, os taxistas, certo? Então, quando a gente está ali com uma treta, o cara resolve isso o mais rápido possível. E a partir disso, o negócio ele vai procurar ter o quê? Um maior faturamento. E existem basicamente 2 tipos de design. Aqui é a primeira reflexão que eu quero trazer como inspirador nesse dia, tá? Que é 2 tipos de design. O primeiro, o design que não vende, certo? Então, sempre que tiver esse slide vermelho, a gente vai entender que é um design que não vende. Quando a gente vê esse slide mais roxinho, o design que vende, certo? O design que vende, ele basicamente tem 3 características e 3 caminhos que eles seguem essa ordem, a gente não pode pular essa ordem. Primeiro, melhorar a experiência, seja da pessoa, né? Não gosto muito do nome usuário, acho que todo mundo são pessoas, né? Tem a indústria farmacêutica, né? E a indústria de software, que utiliza só o usuário, né? Então, assim, melhorar a experiência e gerar uma marca confiável. No momento que você melhora a experiência daquelas pessoas que estão utilizando um determinado serviço, produto, um aplicativo, seja o que for, você gera uma marca confiável, você transmite confiança a partir daquilo, você atrai e retém clientes ideais, né? Eu fiz a questão de colocar ali clientes ideais, porque a gente não quer qualquer cliente, a gente quer clientes que realmente, né, respeitem o nosso trabalho
e a partir disso compre os nossos produtos. É muito legal quando a gente olha para um histórico desses, que, por exemplo, já ajudei a conquistar clientes ideais para Natura, ali para Toyota, ali em cima a gente tem, não lembro qual é o cliente, mas enfim, Gerdau. Então, desde o lançamento do Camaro no Brasil, né, foram projetos que eu participei diretamente, o lançamento de Habib's, todos os produtos de Bradesco durante 12 anos, né, foi trabalhado pela G2 na época. E um case que eu acho muito legal, que é o case de Embraer, né? Vocês não sabem, uma das maiores fábricas de aviões do mundo, ela é brasileira, e muita gente nem sabe disso, né? Então, a tecnologia brasileira que é exportada para o mundo. Mas a coisa mais legal que eu achei foi que eu ajudei a conquistar um cliente chamado Jack Chan, né? Então, quem é mais velho conhece o Jack Chan. O Jack Chan comprou o Embraer exatamente por causa, né, do nosso trabalho lá de divulgação de marca deles, né? Então, vários clientes, várias marcas importantes, mas o mais importante é entender hoje que, né, o design que vende, ele vem muitas vezes de cases internacionais. Eu trouxe alguns cases internacionais aqui, eu quero trazer, tangibilizar isso depois para uma realidade de Pelotas, né? Não adianta nada a gente olhar para o mundo, nossa, que legal tudo isso, como é que isso funciona aqui na nossa cidade. Então, como inspirador, eu quero trazer aqui o case da Amazon, né? Pô, qual era o desafio deles? Qual é o desafio de qualquer marca, né, pessoal? Pô, é aumentar a performance de vendas, é atender melhor o cliente, enfim, tem diversos desafios, mas no final, a gente quer fazer uma empresa que ela é lucrativa. Então, ela quer aumentar esse pitch de vendas, certo? Ele quer sempre melhorar o seu grau, né, de performance de vendas. E a partir disso, eu trouxe um case aqui. Isso aqui já é um site atual, claro que na época o site da Amazon não era tão, né, detalhado assim, não tinha tantas opções, mas basicamente eles tinham um problema. Esse aqui é o site atual, e uma das hipóteses que eles tinham para resolver essa questão de aumentar a performance de vendas, ouvindo as pessoas, né, estavam sempre ouvindo usuários, existia uma equipe lá, né, já de UX, de design, investigando isso, e a partir disso, uma das hipóteses foi a seguinte: vários usuários queriam saber a opinião de outros clientes sobre o produto, certo? Até então, a Amazon e os outros sistemas de e-commerce não tinham, vocês sabem, né, aquelas estrelinhas, os ratings, né, você vai dando estrelinhas, isso foi uma coisa inventada pela Amazon, vocês sabem disso. Em algum momento, eles identificaram assim, nossa, vinha um especialista e falava assim, nossa, esse iPad é melhor que o Samsung, né? Sei lá, só uma comparação de dois produtos genéricos. Ou o produto A é melhor que o produto B, vinham especialistas falar isso. Conforme o advento de redes sociais e tudo mais, a gente viu que o mais legal é o seguinte, você acaba comprando pela influência da pessoa que está do seu lado, ou pela sua família, por alguém que consumiu aquilo. E isso não existia antes, por mais óbvio que hoje seja isso não existia antigamente. E a partir disso, então eles criaram essa lógica das estrelinhas, né? E é incrível os dados, né? No momento que eles criaram isso e começaram a implementar isso, claro que aquilo já é uma versão que já tem há muitos anos evoluída e testada, então eles criaram e evoluíram esse sistema de avaliação de produtos pelos próprios usuários dos produtos, né? Pelas próprias pessoas. Cara, isso tem um aumento de 20% diretamente no resultado da Amazon, que em números de Amazon, né, 2,7 bilhões de dólares. Tem as fontes, tem os dados. Depois, quem quiser, eu posso compartilhar, né? Me procura ali no Instagram, eu posso compartilhar os slides. Outro case bem importante também, Airbnb, certo? Qual era o desafio? De novo, né? Melhorar a performance de vendas. E é muito legal que eu peguei essas empresas um pouco mais no início. Hoje a gente olhar para essas empresas é muito legal, são unicórnios, são empresas que deram muito certo. Mas todas elas começaram num parque tecnológico que nem esse daqui, né? Pequenas, tentando, vendo, falando, procurando investimento, procurando investidor e testando as suas hipóteses, né? Olha como é que eram as fotos inicialmente, né, como é que o Airbnb mostrava suas fotos de projetos. Isso aqui não é uma foto real da época, eu só trouxe o exemplo do case, né? Mas imagine que eu não teria coragem de alugar, né? Enfim, uma casa com esse estado, eu não teria uma atração tão grande. Daqui a pouco tem as suas atrações ali, mas visualmente olha assim, nossa, não parece ser algo tão vendável, né? E claro que a gente não quer enganar o cliente aqui, né? Botar uma foto que seja maquiada, ou alterada no Photoshop por isso. Mas talvez o cliente, nesse caso, ele não tenha usado o melhor ângulo para tirar a foto, não tenha mostrado as melhores qualidades que aquele, né, local teria. Qual era a hipótese que eles pensaram, então? A gente podia usar fotos mais profissionais, orientar os nossos clientes, que são os caras que vão tirar as fotos, as pessoas, né, a gente, né, que alugar o nosso imóvel no Airbnb, de como é que poderiam ter fotos de melhor qualidade, como é que poderia ter esse pensamento de design de foto na hora de subir as suas fotos lá para o sistema. Então, no momento que tinha essa lógica aqui, o pessoal é o seguinte, cara, é a mesma casa, o mesmo local, só que tirado de um ângulo diferente, certo? Então, a lógica, né, é a mesma. Claro, isso, pô,
dá uma juntada no lixo antes ali, dá uma, pelo menos corta a grama. Então eles passam várias dicas, né, exatamente para você poder cuidar da sua foto em algum momento, mostrar que faz parte do litoral, que realmente você está a 5 passos do mar, essas coisas que muitas vezes o cara que está ali pensando o projeto não tem essa lógica, né, da venda. Então, por exemplo, aquela foto da direita, com certeza é um design que vende. A foto da esquerda é um design que desvende, né, um design que não vende. E aqui é só um exemplo também né, de outras fotos, enfim, de como é que o pessoal valoriza bem, né, a situação. Você é importante no seu primeiro olhar no Airbnb, você já ter essa ideia de que você quer ou não, né, continuar clicando naquele item. E a receita semanal do Airbnb simplesmente duplicou com esse pequeno ajuste de orientação aos usuários de como é que eles deveriam, aos clientes, de como é que eles deveriam bater a sua foto e utilizar isso. Então, a regra primeira, acho que ainda é, né, da filosofia do Google, é concentre-se no usuário, eu troco essa palavra aqui, usuário, que eu não gosto muito, por cliente, né, enfim, pessoas, e tudo mais virá. Então, quem está dizendo isso é o Google. E eu trouxe uns rápidos dados aqui também de uma pesquisa, né, da IBM com a Forrester, né, então são empresas muito requisitadas assim, nessa questão de pesquisa, muito respeitadas, que o investimento em design, mas cada dólar investido em design tem um retorno de $100, né? Isso, claro, num trabalho assim, a médio e longo prazo dentro de uma empresa. Vou investir $1 hoje, amanhã vou ter 100. Não, é um trabalho contínuo e trabalhoso. A gente viu na palestra aqui, né, do Cigales e tudo mais que é um trabalho contínuo. Às vezes demora meses para você determinar o problema, não é nem a solução, você entender o problema. Então, é um trabalho realmente que investir em design é um trabalho a médio e longo prazo. E eu trouxe um caso aqui também bem rápido que legal, Cris, aquelas empresas que são empresas globais, são unicórnios, elas investem bastante em design e têm seu retorno, legal. Mas e se não investir em design? Traz um caso aqui global de quem não investiu em design e deu treta, deu problema. Citibank, certo? Então, quando a gente olha para o Citibank, é uma marca global, uma marca americana, certo? Um dos maiores bancos do mundo. Olha o que aconteceu com eles. Citibank perde $500 milhões por causa de interface ruim em software. Né? Depois tem os dados ali embaixo, a data. Dificuldade de uso de sistema fez funcionário do Citibank transferir mais dinheiro do que deveria. E prejuízo chega a 500 milhões. Então, alguém botou um botão em algum lugar errado da interface, o cara clicou naquele botão, talvez não tinha lá uma experiência de UX, de uma confirmação do tipo, realmente você tem certeza que quer transferir por causa dessa telinha que faltou. Teve esse prejuízo, alguma coisa aconteceu parecida com isso com a carreira desse cara, né? Ou enfim, com o próprio Citibank, certo? Então caiu a casa. Mas então vamos virar a página agora e vamos falar um pouquinho de coisas boas, certo? Mas Cris, que legal, um monte de case internacional, um monte de marca aí, top, que legal. Mas assim, e aqui no Brasil? Se a gente for regionalizar mais ainda, e aqui no Rio Grande do Sul, se a gente for olhar mais ainda aqui para dentro, aqui em cima, tem algum case aqui do lado, aqui dentro do Parque Tecnológico? Tem sim. Então, eu poderia, por exemplo, né, focar aqui em trazer um case nosso, que a gente teve recentemente com uma premiação internacional, que foi um trabalho de identidade visual feita para a Eixo, né? A Eixo é uma produtora de vídeos, enfim, uma agência, e eles nos contrataram para, desde a criação do símbolo, né, que precisava ser algo muito icônico e baseado em animação, criar toda a identidade visual deles, enfim, desdobramento disso, posicionamento. E a gente acabou ganhando, né? Foi feliz em ganhar esse Design Award Winner, que foi um prêmio muito bacana que a gente já buscava há muitos anos. Só que, enfim, prêmio é uma coisa que eu digo assim, que é para a gente criar autoridade, a gente ter mais como um elemento de marketing dentro das nossas empresas, certo? Então aqui, como eu falei para vocês, é um meta-aprendizado, que ao mesmo tempo que eu estou mostrando esse trabalho, eu estou mostrando um pouquinho como inspirador como é que a gente pode usar esses gatilhos para poder vender mais. Um deles é a autoridade. Às vezes a autoridade ela é emprestada de um prêmio internacional, por exemplo. Mas no final o que vale é o resultado para o cliente e é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Muitas vezes o trabalho de design ele é mínimo. Eu não preciso ser um Citibank, eu não preciso ser um Airbnb, eu não preciso ser uma Amazon, que eu tenho lá milhões de investimento em design para ter um retorno. O resultado para a marca pode ser incrível mesmo com um mínimo de investimento, certo? E eu quis testar essa hipótese. Eu falei assim, gente, deixa eu entender. Se eu tivesse, com o porte de marcas e trabalhos que eu já fiz, se eu tivesse o desafio de trabalhar com uma marca local, mais ainda, não só uma marca local, mas uma marca que fosse uma startup com dinheiro mínimo, o que dá para fazer, certo? Investimento mínimo. Então, olha o case daqui do Parque Tecnológico de Pelotas, né? Vocês conhecem essa marca aqui? Quem é que usa Fácil Consulta aí? Levanta a mão. Aí, show de bola. Então, assim, Fácil Consulta é para quem não tem lá o seu plano de saúde marcar, né, enfim, uma consulta com algum nível de desconto. Eles fazem essa conexão entre os médicos, né, a comunidade de médicos,
e pessoas, né, por exemplo, como eu, comuns, que daqui a pouco não têm um plano de saúde, ou até têm um plano de saúde, mas querem ter um desconto na hora de contratar um especialista, certo? Então eles criam essa conexão, você agenda através desse aplicativo, eles têm como base um SaaS, então é um software, um aplicativo, que foi criado zero e foi desenvolvido e ainda está, né, a empresa, se eu não me engano, ainda está aqui dentro do Parque Tecnológico. E aí, volta e meia, eu estava aqui no Parque Tecnológico, né, eu olhava assim, não, esse negócio aqui tem algum problema, essa marca. Aí eu passava e olhava, aí conheci o CEO, conheci o Ramiro, eu disse, gente, tem alguma coisa, cara, a coisa que mais me chamava a atenção era esse pontinho aqui, né? Esse cara aqui, eu falei, esse negócio aqui está torto. Bom, por que está torto? Será que eles quiseram dar uma ideia de chat? Será que eles quiseram dar uma ideia de localização? Mas não é nem chat, não é nem localização. O que é isso? Será que médico é aqui? Enfim. E aí eu me lembro que em algum momento eu olhei, entrei no aplicativo e eu não consegui ler direito consulta. Né? O consulta estava com uma letra tão fininha que quando você reduz ela num aplicativo, numa tela menor, ele fica com uma dificuldade de leitura absurda. Então, o que a gente pensou? Cara, dá para melhorar a performance de vendas, óbvio, é isso que eles queriam, mas será que mexer num logotipo vai ajudar eles a melhorar a performance de vendas? Então, vamos lá. Então, a ideia, a primeira hipótese que a gente trouxe foi o seguinte, pô, se a gente evoluir a identidade visual para melhorar, a gente poderia melhorar a percepção de marca e assim atrair mais e melhores investidores. Eles estavam realmente numa época de buscar novas rodadas de investidores, de crescer, e a gente pensou o seguinte, cara, pode ser uma hipótese que funcione, pode ser uma hipótese que aconteça. E a partir disso a gente fez, né, um processo, aqui estou trazendo de uma forma muito enxuta, né, o processo de trabalho, é um trabalho que demora um pouco mais, mas assim, a partir do estudo atual, dos desafios que a marca atual tinha, a gente identificou, cara, se eu reduzo essa marca atual, ela fica ruim. Se a tipografia do consulta ela era muito fina, principalmente nessa questão de redução, né? O azul, aqui já está com uma dificuldade e tal, por causa do projetor, a gente tem uma limitação aqui de qualidade do projetor, mas assim, se aqui já está ruim, imagina quando reduz, né? O azul era muito claro, ele também não dava tanto contraste na hora de trabalhar a comunicação. E o conceito de chat, esse que estava tortinho ali, não estava desalinhado e não servia para o negócio. Então, a partir de um briefing, onde a gente estabelece uma série de perguntas, uma série de processos, onde a gente vai lá e identifica realmente, né, as características da empresa e dá 2 passos atrás antes de melhorar, né, a tela, a gente foi para uma primeira proposta que é o seguinte, será que a gente tinha que trocar tudo? Aquelas perguntas, né, que a gente faz, que é a questão de, será que eu preciso trocar tudo ou será que seria só um facelift de marca? Então, aos pouquinhos, a gente foi identificando essas hipóteses, a gente fez ali um mapa de personas e tudo mais, depois a gente fez um mapa de arquétipos, e a gente reuniu tudo que a gente chama no mood board, né? Ou numa etapa de conceito, que seria a segunda etapa de projeto, onde a gente cria esse círculo, que depois daquelas 50 perguntas lá respondidas, e o cliente, como vocês, teve uma dificuldade absurda de responder determinadas coisas, a gente teve que sentar junto, espera, aí o cliente dorme com a pergunta, traz a resposta. Então, eu acho que o designer ele tem um papel de fazer as perguntas certas e deixar um tempo a coisa acontecer e processar, o cliente processar aquilo. Depois o designer, como facilitador nesse processo, ele vai ali e facilita a resposta também com o cliente, né? Não influencia, mas facilita. E a partir disso a gente trabalhou mood boards, a gente trouxe referências, né, para o cliente, e a gente chegou à conclusão que, na verdade, a gente precisava ter um facelift, a gente não precisava trocar tudo, realmente tinham coisas muito boas, a marca, a gente fez uma pesquisa também, a marca era muito reconhecida já pelo seu símbolo, não valeria a pena a gente perder toda essa base de clientes que a gente já tinha, de reconhecimento de marca, então a gente fez só um pequeno ajuste dentro da marca e transformou isso nisso, certo? Então hoje ela está com uma tipografia muito mais próxima, né? A gente fez diversas melhorias de alinhamento, de contraste, quando se você vai olhar a essência da marca, ela permanece. Então era assim, ficou assim, e depois todo o desdobramento de marca que a gente acabou fazendo também. E o mais legal é isso aqui, né, o depoimento do cliente, certo? Pô, a empresa amadureceu muito desde esse redesign que fizemos juntos. Entendi depois que isso facilita, né, qualquer material, qualquer coisa, ele vai ser muito mais profissional na hora de você apresentar a sua proposta de pitch, né, por exemplo, para conseguir mais investidores, né? Então essa era a nossa conclusão. Então, a gente criou um diferencial da concorrência, a gente faz a empresa parecer maior, a gente teve uma economia, no caso, na adequação a diversas mídias, a gente gera mais confiança e assim atrai mais clientes, e uma marca profissional atrai investidores profissionais. Mas outras vezes o trabalho de design é de médio prazo, né, de médio ou grande prazo, mas o resultado também pode ser mais impressionante. Então eu trouxe um case, que foi um case mais rápido, de identidade visual, de facelift, local. Tá, como é que a gente poderia agora trazer um case um pouco maior,
que fosse um pouco mais para o design de experiência, que é algo também que eu adoro trabalhar. Então a gente trouxe um case aqui da AutoQI. Então, acho que provavelmente vocês não conhecem quem é a AutoQI. A AutoQI é líder nacional em soluções tecnológicas para projetos de edificações e gestão digital do empreendimento. Eles trabalham com uma tecnologia chamada BIM, uma tecnologia bastante inovadora na construção civil, e que é uma tecnologia totalmente digital. E a partir disso, eles têm então muitos dados para poder trabalhar esses dados e evoluir em diversos sistemas digitais. Eles têm mais de 30 anos de experiência, mais de 60 mil clientes no Brasil e no mundo. Eles estão orçando hoje, gerenciando mais de 5 bilhões de reais em obras, né, um número absurdo, e tem mais de 350 colaboradores. Qual era o desafio? Melhorar a performance de vendas, né? Não tem nenhuma novidade com relação ao Airbnb, a qualquer outra marca. Queriam melhorar a performance de vendas. Beleza, vamos olhar para o contexto. Como? Nesse caso, construindo a nova geração de softwares online da AutoQI. Eles tinham softwares todos baseados em Windows, né? Então, assim, como se fossem concorrentes do AutoCAD, mas que usavam uma tecnologia mais inovadora. Então, a dificuldade deles é assim, tá, a experiência Windows a gente conhece há 30 anos, mas como é que a gente faz agora que essa experiência seja web, seja mobile? Eles não tinham essa experiência. E a partir disso a gente começou a fazer esses estudos, né? E eu trouxe um dado aqui da McKinsey, né, e Company, né, enfim, que é uma grande também empresa de pesquisas no mundo, né, e eu achei essa pesquisa muito legal, porque ela foi a mais extensa, segundo eles, né, mais extensa e rigorosa pesquisa sobre iniciativas de design que podem ser adotadas pelos líderes para gerar valor do negócio. Olha que interessante, tem uma pesquisa gigantesca, depois eu posso passar a fonte também para quem quiser, esqueci de colocar no slide, mas é uma pesquisa incrível, uma pesquisa muito legal, que é o seguinte, ó, que é o valor de negócio aplicado, então, né, com técnicas de design. A conclusão que eles chegaram, claro que eu poderia ficar aqui 2 horas falando só sobre a pesquisa, mas a conclusão é que existe uma redução gigante do risco de desenvolvimento, quando eu falo de desenvolvimento de ideias, de software, de serviços, seja o que for, se você ouvir, testar e iterar, interagir, né, continuamente com os clientes. Então não tem outro jeito. No momento que você está criando um produto, ouve o cliente. Na hora que você está melhorando o produto, você ouve o cliente. Na hora que você tem que lançar um novo release, nova feature do produto, fala com o cliente antes. Não perde tempo, certo? Isso aqui acelera muito o processo. Quem está dizendo isso é a McKinsey, não é o Chris, tá? Então vamos lá. Como é que a gente fez isso? Aí a gente entendeu, através desse artigo, cara, a gente precisa ser colaborativo, precisa ser eficiente, certo? Só que às vezes você entra numa empresa que tem 30 anos de idade, com um monte de engenheiro que tem lá perto dos seus 60 anos, é muito difícil de você inovar dessa maneira. Então a gente teve que ir aos pouquinhos, a gente teve que ir achando o caminho, a gente teve que ir achando essas, né? A gente falou o seguinte, gente, a gente design, a gente é um pedacinho dessa história ali. Vocês viram? A gente é um pedacinho da bolinha. Sem tecnologia, a gente não faz nada. Sem ter uma visão de negócio, a gente não faz nada. Por que a gente não se abraça e a gente cresce junto ou a gente morre junto? Né? Então, a primeira coisa é botar o pezinho na humildade, tem um pouquinho de meta-aprendizado aqui, que a gente entender que o designer não vai salvar a tua empresa. O design, ou o profissional designer, não vai salvar nenhuma empresa, não vai fazer nada sozinho. Então, o trabalho foi colaborativo entre design, tecnologia e visão de negócios desde a concepção até a entrega final realizada. Como eu falei, a gente fazia, todo mundo era responsável pelo design, todo designer era responsável pelo código, pelo tech, todo designer era responsável por decisões de negócio e vice-versa. Todo time de negócios era responsável por tecnologia, todo time de tecnologia também era responsável por design e negócios. Cada bolinha tinha a sua participação de forma igual. E a gente fez esse processo aqui, que é aquela confusão no início. No início ninguém se entendia, porque assim, nós designers não entendíamos nada de construção civil, eu tive que tomar uma aula disso. Acho que hoje eu consigo falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o time que foi qualificado para esse projeto, ele não entendia nada de construção civil. Nós somos designers, eu não sou um cara que fez uma faculdade de arquitetura, de engenharia civil, certo? Então, a gente pediu esse tempo para que o designer absorvesse essa cultura, entendesse o mercado, e o cliente foi entendendo. No momento que a gente for equilibrando esse processo, que o designer está chegando mais perto, né, de uma qualificação, entendendo mais até nomenclaturas, né? Eu me lembro que quando eu trabalhei para a Embraer, a primeira reunião que eu cheguei para a Embraer, eu falei o seguinte, nossa, a gente fez esse site aqui do Phenom 100, que era um avião na época que eles estavam lançando, e eu falei assim, nossa, e esse avião acho que é o menor avião que vocês têm na frota, né? Tinha 12 diretores da Embraer na minha frente, eles pararam e falaram assim, Cris, só um pouquinho, mas assim, a gente não fala avião, tá? A gente fala aeronave. Eu falei, tá, mano, é a mesma coisa. Não, quando você fala avião, você está ofendendo os 12 diretores que são engenheiros de aviação, que já têm lá seus 30 anos de experiência, e eles não chamam avião, eles chamam aeronave. Eu falei, tá, mas que diferença faz?
Nenhuma, mas você tem que usar a aeronave na reunião. Ah, legal. Então, é entender a cultura do cliente e começar a absorver isso e respeitar que você está no ambiente dele. Né? Então, eu, designer, eu tenho que humildemente entender qual é a nomenclatura que eu tenho que usar naquele momento e entrar na cultura do cliente. Só que cultura é uma coisa que a gente não muda do dia para a noite, que a gente não absorve do dia para a noite. A gente precisa ter um tempo, certo? Então, a gente pediu esse tempo aqui para entrar nessa confusão, entender as nomenclaturas que se utilizava no ambiente de construção civil, para depois começar a direcionar o trabalho. No momento que a gente chega nesse caminho aqui, ainda é um loop, né? Você ainda vai e volta em algumas hipóteses, você testa algumas coisas, até que você acha, pô, parece que esse negócio aqui tem mais possibilidade de dar certo. De novo, os três setores juntos, nunca o designer como protagonista. Ele está separando e trazendo a sua opinião. E a partir disso, gente, tomamos uma decisão. Agora vamos botar um dinheiro e um tempo aqui, vamos fazer isso acontecer? Vamos. Em qualquer momento daquele tracinho lá, eu não tenho que voltar para cá e remexer um pouquinho. Então esse processo ele é contínuo, né? Por isso que a linhazinha sai e começa aqui de novo. Tá, Cris, quando é que a gente vai entregar esse projeto, né? Primeira coisa que o cliente pensa, que hora que nós vamos ter esse negócio já que tem essa confusão toda? Não, peraí. A gente constrói algumas hipóteses, ideias e a gente testa com clientes. Vamos fazer o seguinte, a gente vai avançar um pouquinho aqui em algumas coisas e a gente vai lá e chama alguns clientes para testar. A gente avança mais um pouquinho em algumas coisas, chama alguns clientes e testa. Se a gente fizer isso algumas vezes, vai ficar claro qual é a dor que o cliente tem. A gente estava aqui no momento de identificação de dor, não de trazer a solução. E a gente foi lá e fez 12 sprints, certo? Cada bolinha dessas é um sprint, sei lá, cada sprint desses tem 1, 2 semanas, e a gente olhava para cada situação. Veio um cara e falou assim, nossa, e se a gente tivesse um sistema que fosse um gerenciador de arquivos, como se fosse um Google Drive para organizar todos os arquivos na nuvem? Pô, legal, checkzinho fizemos um sprint, desenhamos aquilo. Pô, e se a gente tivesse um negócio que fosse pós-venda, pós-entrega, perdão, do apartamento. O cara entregou o apartamento e aí tu não sabe se o cara usou exatamente aquele cano no lugar certo. É como se fosse uma conferência da obra. Como tudo é digital, pô, a gente podia pegar o iPhone identifica, né? Hoje tem o Vision Pro e tal, talvez até conseguisse fazer algo com o Vision Pro, mas você olha para aquilo ali com o seu celular ou com o seu óculos e você identifica, nossa, realmente aquele cano é aquele cano que foi lá do projeto original. Não, o cara da obra errou o cano, tem que trocar o cano, só um exemplo, né? Tem várias hipóteses, né? Outras, vamos fazer um gerenciador de processo de obra, né? De construção mesmo. Parece, opa, a gente foi lá e desenhou, parece ser algo que é uma dor real. Como é que é feita a gestão hoje de obra? O cara usa um Excel, o cara usa mal usa ali um Trello, e às vezes ele faz um Gantt lá, não sei aonde, que software. 3, 4 softwares para os caras fazerem uma determinada gestão de obra, né? Então se perde muito tempo nessa gestão, você não sabe quem é o responsável por determinada etapa. Enfim, é um projeto, né? Como qualquer projeto, precisa ter uma boa gestão e eficiente para ter resultado. E a gente chegou à conclusão que desses 12 projetos valia a pena investir em um só, que era exatamente o que eu só acabei de dar spoiler aqui, que é o projeto de gestão da obra, certo? E a gente foi para o mercado, a gente começou a olhar benchmark, a gente começou a olhar e vimos que tinha uma empresa, sei lá, em São Paulo, que estava começando a fazer isso. A gente sugeriu para a AutoQI, naquele momento, adquirir essa empresa. Em vez de a gente começar do zero, já vamos pegar uns caras que já começaram, né? E eles adquiriram, realmente, trouxeram aquele time para cá, a gente se juntou com eles, eles tinham uma primeira versão de software que já fazia uma pré-gestão ali, alguma coisa. Quando a gente foi ver, a experiência era um lixo, mas os caras já estavam um tempo na frente, já tinham testado com usuários, já tinham clientes, inclusive, né? Então, essa empresa foi adquirida pela AutoQI e, a partir disso, a gente identificou que a dor principal era na hora de gerenciar as tarefas de forma eficiente na engenharia civil e a gente botou energia nisso. E qual era a hipótese, então? Criar uma solução digital online para planejar, acompanhar e executar projetos. E, a partir disso, a gente foi lá e fez uma decupagem daquela empresa que foi adquirida, o que se aproveitava, o que não se aproveitava daquele software, para a gente gerar um primeiro MVP, né? Um primeiro produto viável para botar no mercado. E aí foi criado o Visus Workflow. A gente fez uma visão de futuro, a gente fez entrevistas com clientes, a gente fez a criação de personas, a gente mapeou a jornada e o fluxo atual, né, ideal, a gente definiu as tecnologias e um cronograma, depois a gente começou a prototipar isso de forma funcional em um wireframe, a gente desenhou as telas finais em UI. Nesse momento de protótipos funcionais, a gente já começou a fazer alguns testes de usabilidade, mostrar isso para o mercado, e chegou o momento de assim, tá, parece que esse negócio está funcionando, vamos começar a codar. Então, a codificação, apesar do programador estar participando de todo esse processo, já nos dizendo o que daria para fazer, o que não dava, e já começando a testar algumas coisas, lá no final que ele dá uma acelerada e realmente começa a codar isso, certo? E aqui alguns exemplos de tela, enfim, isso é um projeto bem complexo, assim,
mas aqui tem algumas telas também bem interessantes, né, onde a gente conseguiu fazer testes, enfim, é uma das telas principais do sistema, e a gente viu que um dos softwares que mais tinha similaridade, vamos dizer assim, com o que a gente queria, era o Trello, né? Então a gente mostrou o Trello, testou até, fez alguns protótipos no próprio Trello para mostrar como é que seria uma gestão de obra usando o Trello, e a gente identificou que o Trello não conseguia fazer tudo o que a gente queria, mas que ele tinha uma boa base, ele, pelo menos uns 40%, 50% do Trello, como ideia, a gente poderia utilizar. Então isso é bem importante para um designer também, é o seguinte, cara, para que eu vou inventar a roda se alguém já inventou? Cara, aproveita, isso a gente aproveitou muita coisa de low code, por exemplo, a gente aproveitou muita coisa que já tinha de coisas prontas, né? E ganhou muito tempo, sei lá, 6 meses, 8 meses de desenvolvimento, que seria codar do zero. Então a gente tem que tirar essa coisa de, pô, eu quero ser o gênio da lâmpada que eu vou inventar a roda, né? Eu quero ser o gênio da lâmpada que eu vou fazer... Não, o designer ele tem a obrigação de pensar com a cabeça de negócios também, vocês viram? O que é o cara do negócio? Quero faturar mais, quero gastar menos. Essa é a lógica, então o designer tem que ter esse pensamento. E o cara da tecnologia, tá, criei uma feature nova aqui, tá, mas espera aí, eu tenho um low code aqui que já tem um Trello pré-pronto que eu posso comprar e usar. Para que eu vou criar do zero? Então a gente achar esse meio do caminho e tirar aquela coisa do designer assim, que ele vai ali para o Figma, ele vai para o Photoshop, ele vai para o software que for, vai querer desenhar a tela bonitinha, vai querer, não, vamos para o campo de batalha, vamos falar com as pessoas, vamos entender o que é, e a partir disso, assim, tá, tem uma hora que tu bota o teu fonezinho e vai para o software, né? E aí vai tentar fazer o melhor trabalho possível. A partir disso, a gente começou a desenhar, então, essas telas, a gente usou aqui até uma lógica muito baseado nos padrões de Google, enfim, que é algo que todo mundo utiliza, então é super fácil. E a partir disso, a gente criou o nosso próprio design system, né? Então, baseado no do Google, a gente foi lá e criou e adaptou, né, todos os componentes, vamos dizer assim, que seriam baseados no Google, para ter uma identidade única aqui do sistema da AutoQI. Isso daqui depois é um sistema que é o seguinte, não sei se vocês entenderam, no momento que a gente pensa dessa maneira uniforme de criar esses sistemas, você já consegue utilizar para fazer os outros 11 projetos que estavam lá no pipeline. Então, daqueles 12, a gente está fazendo um, mas esse um vai ter tanto aprendizado, tanta coisa boa, que a gente vai poder utilizar para os outros depois. Aqui está um exemplo só de tela final que foi testada, e o resultado foi esse aqui, né? A gente fez 15% dos ambientes que foram prototipados, a gente fez mais 17 sprints de entregas, a gente fez 9 funcionalidades realmente funcionarem, né? E o cliente testar e usar. Foram mais de 300 telas em design final e mais de 200 dias de dedicação desde o processo inicial lá do primeiro projeto até chegar nesse. E aqui o depoimento da cliente, no caso, né, que é a da AutoQI, enfim, a nossa diretora de produto, a nossa head de produto, que ela falou o seguinte, ó, a felicidade da pessoa em fazer uma reunião com uma entrega dessas, vocês arrasaram. Isso aqui foi quando a gente mostrou esse projeto para um cliente real e ela estava junto na reunião. Só que o mais legal é você ver o cliente do cliente. Para que o designer, para que a gente trabalha? Eu não trabalho para a AutoQI, eu, Cris, da By Design, que fui contratado para ser o designer lead desse projeto. Eu fui contratado pelo cliente da AutoQI. E o cliente da AutoQI são as construtoras, né? Nesse caso aqui, são as empresas que são as incorporadoras, as construtoras, os engenheiros, enfim, né, que são algumas das principais personas desse projeto. Então ela falou o seguinte, ó, existe uma Autopus antes e uma depois do Visus Workflow, né? Essa aqui é a Amanda, que é um cliente Visus do Workflow. A Autopus Engenharia foi fundada por mim e pelo meu sócio, James, né? Via muito e vejo ainda muito os profissionais não entregarem aquilo que foi acordado. E então resolvi montar junto com ela, né, esse escritório. Na verdade, assim, o que eu costumava fazer era pegava um dia na semana, às vezes no final da semana, na sexta-feira, eu sentava e organizava como seria a semana seguinte. Só que imprevistos sempre acontecem, né? E daí é ali que a cabeça ferve, na verdade. E isso acabava, na verdade, consumindo um tempo até do próprio colaborador, porque toda hora ficar perguntando, e aí, vai dar tempo, não vai dar tempo, como é que fica? O principal é saber conseguir estimar quando que eu vou estar livre para passar essa informação para o cliente na questão de quantificar entregas, na hora de entregar os orçamentos, qual o prazo de entrega, e daí quando os prazos vão se apertando, as coisas começam acumulando, tu começa a ficar nervoso. A AutoQI nessa, né, eu acho que veio a nos completar nessa situação, né? Brinquei que existe um Autopus antes e um Autopus depois do workflow, assim. Por exemplo, um órgão emitiu um parecer para alteração de projeto, tem todo lá o registro, quando que colocou, o que a pessoa fez, voltou de novo, então a gente tem um controle total das tarefas agora, né? O workflow ele é muito bom, ele dá essa precisão de quanto tempo eu realmente
dediquei ao trabalho. E isso dá para poder fazer uma cobrança justa e, né, não no achismo, né? Então essa medição é muito boa. Nossa, ajuda muito, né? Tu chega lá só alimentar a parte, tu conseguir ver todos os empreendimentos ativos, tu conseguir organizar da forma como ficaria organizado na tua cabeça. Então, assim, a conclusão que a gente chega é, um produto bem feito gera um design que vende, entenderam? Às vezes o cara pensa o seguinte, cara, eu tenho 100 mil reais para investir aqui na empresa. Aí o cara pega 80% e investe em mídia, em marketing, chama um guru das vendas e aumenta seu time de vendas. Cara, e ele tem lá um produto ruim para se vender. O ideal é o seguinte, gente, que a gente tem um produto que é como se fosse água no deserto. Pô, água no deserto vende fácil, né? O cara tá lá com sede, o cara tá lá no deserto, vem um cara, tem uma água geladinha aqui, posso te ofertar. Inclusive, você pode cobrar mais caro por essa água geladinha, porque está resolvendo uma baita dor do cara. Então, eu sempre trago essa analogia, essa lógica para quem trabalha comigo, para cliente e para os designers e para o time interno, certo? Que é o seguinte, cara, pensa em ajudar o cliente a vender água no deserto, que é mais fácil. Como ter um design que vende, então, né? Vocês notaram que existe um padrão nos cases que eu trouxe até aqui, certo? Existe um padrão. Qual é o primeiro padrão? Todos têm desafios. A gente gera hipóteses e a partir disso a gente testa e valida. É o jeito mais rápido e barato que tem de se fazer as coisas, tá? Chamam isso de diversos métodos. O método ágil, o método design thinking. Eu não sou muito apegado a métodos, mas eu acho que vale a pena a gente estudar um pouquinho cada um e ver aquilo que serve e você adapta para o seu cliente, certo? Para a realidade do cliente. Somente o design resolve tudo? Acho que essa resposta está bem óbvia, né? É claro que não. A gente precisa ter negócios, a gente precisa ter tecnologia e design para a gente ter ali. No caso, eu trago, né? Acho que todo mundo é responsável por ter uma visão do cliente, do usuário, da pessoa, mas o designer é que acaba tendo um pouco mais da formação e da empatia para fazer isso naturalmente. Mas eu entendo que todos são responsáveis por criar um produto ideal. E quando a gente fala um produto ideal, foi muito legal a palestra anterior, porque ela trouxe isso, né? O produto ideal pode ser uma experiência numa loja, de diminuir uma fila, certo? Pode ser de melhorar, de criar um dia do, né, o Creative Day. Cara, tudo é projeto, e projeto é design, certo? Agora, no momento que a gente está falando de um produto digital, a parte de tecnologia ela influencia demais, sabe? No final, não é a tela bonita que o cara vai utilizar, é o sistema codado, e às vezes ele vai ter que ser leve, e às vezes o designer não pensou nisso. E negócios, né? Eu sei trazer mais lucro ou reduzir custos, certo? E aí, Cris, design é algo caro ou demorado? Vocês notaram que hoje eu trouxe aqui 2 cases, né, de uma empresa que está aqui em cima, né, que é a Face Consulta, né, uma empresa que começou pequena, né, está crescendo, que bacana, muitos clientes. E a gente trouxe um case também de um case que aí sim, de uma empresa de mais de 300 colaboradores, com investimento maior, né, a gente chegou a ter 5 designers focados nesse cliente por mais de um ano, certo? Então, aí o trabalho é bem mais complexo, certo? Mas é algo caro ou demorado? Não. Quer dizer, acho que qualquer projeto, como qualquer cliente, ou como qualquer coisa, ele deveria começar com diagnóstico. Pelo menos hoje na By Design, vendendo um pouco mais o meu peixe aqui agora, mas assim, dentro da By Design a gente sempre começa com um diagnóstico. O que é diagnóstico? Entender se realmente o cliente precisa da gente e se a gente precisa do cliente. Porque já chegou o cliente para mim, acho que foi o caso que vocês trouxeram também, que foi o seguinte, Cris, eu tenho essa necessidade. Eu falei, essa necessidade, a gente até pode fazer para ti, mas a gente acredita que não é o teu momento de investir nisso. Talvez tu devesse investir um pouco mais em marketing, tu devesse investir um pouco mais em SEO, enfim, entender um pouquinho dessas outras coisas, né, que vão além do design, é importante também para qualquer empresário, mas assim, você saber dizer um não para o cliente e deixar ele ciente de que você não é a solução para ele naquele momento, certo? A outra coisa é também entender um pouquinho mais o cliente antes de tomar uma decisão. Então, às vezes o cliente vem te procurar e fala assim, eu queria refazer o meu logotipo. Será que é isso mesmo? Será que você não tem um problema de naming? Será que você não tem que pensar o seu posicionamento antes de pensar uma nova identidade visual? Será que, eu quero trocar acho que o meu aplicativo pode melhorar a performance. A pergunta que o designer tem que fazer, cara, deixa eu entender um pouquinho mais o teu negócio, deixa eu ver os números. Será que realmente a gente precisa trocar tudo? Será que às vezes não é só uma feature, né? Geralmente, se a gente for pensar o Uber são 3 telas. Acabou o software. É 3 telas para o usuário que é nós, que vamos pegar o Uber, e 3 telas para o cara que vai... Acabou. Sei lá quantas telas. A gente foi mapear o Uber outro dia, tinha mais de 50 telas. Pode se tornar complexo o quanto você quer, mas para funcionar, a ideia em si são 3 telas. Airbnb, você faz uma busca, você escolhe o negócio, você aloca. Acabou. 3 telas, 3 cliques, certo?
Então, esse mágico, o número mágico também de 3 é bem importante. Então, eu também trago três coisas aqui que você pode evoluir, né, com a By Design. A primeira é começar com o diagnóstico, é ver se faz sentido aquilo que a gente faz poder ajudar você. Senão, você é a primeira pessoa a dizer quem poderia colaborar com isso. A partir desse diagnóstico, sim, deu fit, vale a pena, vamos trabalhar, aí a gente faz um primeiro ciclo. A gente primeiro namora para depois casar, né? Então, assim, vamos namorar, vamos fazer um primeiro ciclo, deixa eu te entregar um primeiro projeto, você faz um over-delivery incrível, você encanta o cliente. E a partir disso, se você fez uma boa estratégia comercial, isso é uma estratégia comercial interna sua, você vai ver se, pô, pesquei um cliente bom aqui, estou fazendo um trabalho incrível para ele e ele tem possibilidade de crescimento, certo? Aí, a partir disso, pode virar um cliente infinity, que é quando você repete, você trabalha, você aloca uma equipe específica para trabalhar para aquele cliente, que foi o caso aqui da AutoQI, que é o caso também de 2 clientes da área rural que a gente tem, que tem uma equipe específica trabalhando todo dia para ele, aprendendo e gerando, né, essas hipóteses e entregas todo dia. Então, bora crescer através de um design que vende. Quem quiser aí me seguir, né, @CristianoFernandes, ou mais informações ali no bydesignstudio.cc. Resultado cura tudo. Muito obrigado, boa noite. Estou disponível para dúvidas.